Nós estamos fazendo uma introdução, né, ao capítulo 11 das Leis Morais do Livro dos Espíritos, que fala sobre justiça, amor e caridade. Nós ainda estamos fazendo uma introdução a essa questão, né? As leis morais são as leis que regem a vida moral. O que é a vida moral? A vida moral é tudo que se refere àquilo que a nossa consciência projeta na nossa relação com o mundo e ao repertório de valores que consideramos como sendo certos, errados, bons, maus, éticos, antiéticos e assim por diante. É a isso que se refere aquilo que a gente chama a vida moral. A vida moral está diretamente ligada à nossa consciência. Com quer dizer junto, ciência, saber junto. Dar ciência quer dizer dar a conhecer. Consciência, aquilo que a gente conhece junto. Consciência é aquilo que a gente sabe junto com a gente mesmo, né? Num movimento de introspecção, num processo de subjetividade, né? Nós, conosco mesmos, guardamos determinados valores como sendo certos ou errados, bons e maus, aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos faz bem, aquilo que nos violenta, aquilo que nos deixa tranquilos, aquilo que nos atormenta, né? E por que Allan Kardec achou por bem estudar as leis morais e principalmente ter como fundamento a moral cristã como bússola daquilo que ele acreditava ser, né, a moral espiritual, aquela que nos libertará na condição de espíritos ainda imperfeitos? Primeiro, pela própria orientação dos espíritos da codificação. Espíritos evoluídos, espíritos iluminados, que como uma pleiade, né, vieram visitar a humanidade no século XIX, e em diferentes partes do mundo foram dando comunicações que eram enviadas para Paris, e Allan Kardec foi compilando, selecionando e fazendo o trabalho de codificação dessas mensagens para nos legar essa obra que a gente chama granítica, essa obra pétrea, né, que é o Pentateuco kardeciano, né? São as 5 obras fundamentais. O Livro dos Espíritos é um ponto de partida que resume todas essas obras. As leis morais, particularmente o livro 3º de Livro dos Espíritos, está desenvolvida depois no Evangelho segundo o Espiritismo, cuja primeira edição se chamava Imitação do Evangelho, mas depois, já na segunda edição, Kardec achou por bem, né, considerar que aquilo não era uma imitação, era o Evangelho mesmo, em sua dimensão mais iluminada, em sua dimensão mais importante, que é a síntese dos ensinamentos de Jesus trazidos à vida moral. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é praticamente uma destilação do Evangelho original, do Novo Testamento, e ali só pinga realmente aquilo que é importante, que é fundamental, que pode nos ajudar no nosso dia a dia. Então esse livro 3º, que traz as leis morais, lá no Livro dos Espíritos, depois vai ser aprofundado no Evangelho segundo o Espiritismo. E por que nós precisamos ainda disso? Porque nós somos almas muito atormentadas. Todos nós. Se você é uma alma que não tem conflitos, se você não tem tormentos, se você não é visitado por dores morais, de duas uma, ou você já é evoluído ou você está obsedado. Né? Está fascinado, os espíritos perturbadores estão fazendo você acreditar que você é algo que você não é. Então a condição do homem no mundo é o conflito existencial. É essa coisa que nos faz sofrer, é a angústia, é o desespero, é isso que nos caracteriza, né? As grandes figuras de fé da história da humanidade, em geral, foram figuras atormentadas pelos conflitos, né? Quem conheceu de perto, por exemplo, uma figura, né, muito importante do cristianismo no século XX, Madre Teresa de Calcutá, né, que foi uma freira católica, desenvolveu um trabalho fundamental. Ela, numa entrevista uma vez, falou que ela, em várias situações da vida dela, ela teve crise de fé,
ela chegou a duvidar muitas vezes da existência de Deus. E ela dizia, em momento nenhum eu deixei de fazer aquilo que minha consciência me mandava fazer. Então eu tinha lá, doente, precisando dar comida na boca, trocar fralda, limpar, dar banho, atender gente, pobre, etc. e tal. E eu levantava, fazia. Mas muitas vezes eu fiz isso duvidando se Deus existiu ou não. Olha que interessante. Então a gente olha uma Madre Teresa e fala, nossa, uma pessoa dessa alguém que não tem. Lógico que tem. É muito comum nós termos crises de fé. É muito comum, de vez em quando, a gente ser dominado pela desesperança, pelo pessimismo, pela descrença. Né? Isso não é incomum. Isso faz parte da nossa condição humana no mundo, que ainda é um mundo de provas, de expiações, de sofrimento, de dores, de perversidade e de injustiça. E aí, quando a gente chega nesse capítulo, a lei de justiça, amor e caridade, nós já estamos trabalhando alguns domingos o que seria um conceito de justiça. E a gente viu que isso é um conceito platônico. O que é um conceito platônico ideal? Ninguém tem ao certo o que seja a justiça. A gente tem uma ideia do que pode vir a ser a justiça. Tanto que nós precisamos de muitos elementos, de muitas ferramentas para tentar realizar a justiça. Porque se fosse simples assim, era só a gente ter uma listinha, um programa de computador, punha lá, como na matemática, e a justiça estava feita. Mas não é isso. Há muitos elementos que compõem, na prática, essa busca também muito atormentada, que é a busca da realização da justiça, tanto em nível estatal, quer dizer, da justiça como nós a conhecemos dos tribunais, etc. e tal, como na nossa vida pessoal. Né? Todas as vezes que nós somos chamados a julgar, essa experiência de julgar é sempre uma experiência que tem a ver com justiça, tanto que a palavra, a origem é o mesmo, né? Julgar, né? No latim o J é iu, né? Justitia, né? Julgare, né? Julgare, justicia, quer dizer, vem tudo da mesma raiz, fazer justiça, julgar. E julgar é para o cristão muito complicado. Primeiro porque está lá a mensagem do próprio Cristo, né? Com a mesma medida com que julgardes, sereis julgado. Né? Não julgueis para que não sejais julgados. Por outro lado, não tem como pensar um mundo em que as pessoas não sejam julgadas. Então vamos supor que alguém está criando confusão aí, atormentando, roubando, lesando e etc. Né? Aí chega lá no juízo e fala, não, eu sou cristão, eu não posso julgar. O outro fala, e você? Ah, eu também não posso, eu não quero me comprometer. Esse não julgueis é um grande desafio, porque ao mesmo tempo que é um convite, cristão, não julgueis, é uma necessidade básica para a existência da sociedade. Quer dizer, uma sociedade em que não há a possibilidade de julgar comportamentos antissociais, etc., é uma sociedade, na linguagem do Émile Durkheim, que é o fundador da sociologia, é uma sociedade anômica. O que é anomia? A é sem, nomia é norma, regra, é uma sociedade sem lei. É uma sociedade que está pautada pela ausência de regras, é o caos. Né? É a anarquia. A sem, arquia sem nenhum poder. Anarquia, anomia, uma sociedade anômica. Então a gente precisa de leis, precisa de regras, precisa julgar. Bom, então para isso nós temos muitas ferramentas, leis, doutrinas, religião, valores morais, hábitos, costumes e etc. Porém, do ponto de vista pessoal, espiritual, o que a gente deve levar mais em conta realmente, mais do que tudo, é a nossa consciência. Por quê? Porque o que os espíritos nos orientam é que a consciência é a voz de Deus que habita dentro de nós. A consciência está para o ser humano
como a assinatura de Deus em sua obra. Da mesma maneira que a gente pensa um quadro e tem lá a assinatura do artista no quadro, os espíritos vão dizer, olha, Deus colocou a consciência no coração do homem como a assinatura do autor, do artista, na sua obra. Então, a nossa consciência é a assinatura de Deus em nós. Todas as vezes que nós pensamos, falamos, agimos, praticamos algo, e que a nossa consciência fica um tantinho comprometida, é porque realmente ali, né, deve ter algum problema. Se não tem alguma coisa errada com o nosso gesto, tem alguma coisa errada com a nossa compreensão da vida. E aí onde eu estou chegando? Tem muita gente que sofre com a consciência por coisas que não faz sentido sofrer. Né? Então, por exemplo, né, hoje eu estava, né, na rua e recebi uma pessoa passou e me entregou um cartãozinho assim. Eu sou surdo. Né? E aí tinha lá o valor, já tem o valor, não é assim, me dê alguma coisa. Tem o valor lá, tantos reais. E como eu sou surdo, eu preciso ganhar a vida assim. Afinal de contas, a sociedade ainda tem muito preconceito. Vinha um texto assim. Aí eu pensei bem e falei, poxa, mas eu conheço surdos que estão trabalhando. Tem escola para surdos gratuitas. A pessoa não precisa pedir para viver. A sociedade tem preconceito, mas tem com tudo. Tem com velho, tem com careca, tem tudo. Preconceito por preconceito, todo mundo sofre algum, não é? Vocês já viram aquela assim, como é que foi a festa ontem? Ah, estava legal, mas só tinha velho. Eu já ouvi muito isso. Um horror, já imaginou? Que coisa. Não é verdade? Então, mulher sofre preconceito. E a gente tem que combater sempre o preconceito. Agora, quando eu começo a usar esse preconceito para tirar uma vantagem social, né, isso tem nome, se chama malandragem. Né? Aí vem um espírito ingênuo e fala, ai, coitada, mas vai que ela estava precisando. Não, e se estava também não é problema seu. Né? Gente que não consegue fala não para filho, fala não para amigo, fala não para cunhada, para o pai, para a mãe. Às vezes, é caridoso dizer não. Às vezes é importante dizer não. Por quê? Porque se eu não digo não, né, na psicanálise eles vão dizer assim, o sujeito não cria superego. Né? O que é superego? É noção, é consciência social, é aquilo que o mundo considera certo ou errado. Né? Se eu tenho uma criança que é ególatra em casa, né, ela acha que o mundo gira em torno dela, e eu nunca digo não para ela, ela sempre consegue tudo o que ela quer, e aí toda vez que eu falo não, ela chora e eu fico com a minha consciência pesada, porque ela ficou tristinha e eu me sinto um demônio, tem alguma coisa errada. Então, eu tô tentando mostrar também que essas coisas não são tão simples quanto parecem ser. Elas podem ser muito mais complexas e elas podem ter nuances muito mais delicadas do que nós imaginamos. Esses dias, por exemplo, alguém me mandou um vídeo, e esse vídeo era de um intelectual importante, que está fazendo sucesso aí, e ele falava assim, porque hoje em dia a gente chega num restaurante e a gente pergunta para a criança onde ela quer sentar. Isso está errado. Está errado a família que faz isso. Aliás, criança não tem que decidir isso. Está indo no restaurante, é o pai e a mãe que falam, você vai sentar aqui e pronto, ela não tem que decidir. E eu, assim, num primeiro momento, porque ele é uma pessoa muito inteligente, e a gente tende a concordar com isso. E aí uma amiga me mandou um texto que eu achei bem interessante, que ela falou assim, não necessariamente, depende, e eu concordei com ela. Por quê? Porque cada criança é uma criança. Cada filho é um filho, cada um tem uma necessidade.
Eu tenho visto crianças, por exemplo, que estão extremamente tímidas e reprimidas, e que fazer ela passar pela experiência de escolher a cadeira pode ser muito útil para ela. E para o irmão pode ser péssimo. Olha que interessante. Então nós estamos chegando num nível de complexidade sobre o ser humano que não dá para falar assim, tem que fazer isso com todo... Não. Tem criança que o desafio é colocar um pouco mais de freio, colocar mais limite, dizer mais não. Tem criança que, se você fizer isso, a criança fica doente, porque ela já é aquele espírito que nasce com temperamento submisso, recalcado, melancólico. Então já precisa do contrário. Você precisa estimular a criança a fazer escolhas, tomar decisões, a se manifestar, a dizer o que ela pensa. E às vezes numa mesma casa tem crianças muito diferentes, e o que é justo e bacana para um pode não ser justo e bacana para o outro. E aí, como que a gente faz? Então, eu estou como aquele assim, eu não vim para responder, eu vim para complicar. E por quê? Porque esse também é o caráter da doutrina espírita. Né? A doutrina espírita não tem como objetivo fazer gente que fala amém para tudo. Né? Seguidores que aceitam tudo, não. Uma das características que eu considero muito bacanas da doutrina espírita é essa liberdade que nós temos de dialogar, discutir, criticar, refletir, trocar ideias, ler um texto que pode ser de qualquer pessoa e ver bem se a gente concorda com aquilo ou não. Né? Até dentro das obras básicas, há um tempo atrás, tinha lá um texto de Emmanuel, né? E eu não concordei com o que o Emmanuel disse, mas você está discordando do Emmanuel? Eu falei, o Emmanuel é o Emmanuel, eu sou eu. Qual o problema? O Emmanuel é um espírito que teve a história dele, ele pode até ser muito mais evoluído que eu, mas nesse aspecto eu penso de um jeito e o Emmanuel pensa de outro. E qual o problema? Né? Não tem essa teoria da autoridade que falou, está falado, tem que falar amém e pronto. O Emmanuel é um espírito que tem a forma de pensar dele, tem as experiências dele. É um espírito de luz, mas não é um espírito perfeito ainda, também, como Jesus, por exemplo. Então ele tem as opiniões dele, ele era um jesuíta, padre. De vez em quando vem texto do Emmanuel que é o jesuíta, é o padre. Né? Então assim, como tem outros espíritos e etc. Como também as pessoas não precisam acreditar no João, no Joaquim, no André, no Sebastião. Por quê? Porque nós somos espíritos livres para pensar. Né? E eu só consigo ser espírita porque eu sou capaz de pensar, e isso não é um problema para mim, ser espírita. Porque no dia em que o espiritismo nos proibir de pensar livremente, vocês podem ter certeza que eu não vou estar aqui mais. Não sei onde eu vou estar. Porque essa liberdade, espiritismo é para espíritos adultos. Né? Então, por exemplo, nós vamos chegar nisso. Essa questão da justiça. Né? O mundo, do ponto de vista imediato, da observação empírica, ele é injusto. Quantas vezes a gente vê gente que não presta dando certo e gente que presta dando errado? Gente que faz tudo certo, né, só encontrando obstáculos, e gente que faz tudo errado, às vezes, né, aí na vida, se dando bem, etc. Quantas vezes numa mesma família, a gente tem filhos com qualidades muito diferentes, com características muito diferentes, o que gera, às vezes, até uma certa inveja ou até ódio de um irmão para o outro, porque às vezes numa mesma casa nasce um com um intelecto muito avançado, o outro com muitas dificuldades, às vezes um com uma beleza física muito grande, o outro com dificuldades, com inibições estéticas, etc. Então o mundo, ele é difícil, ele é muito complicado, ele é muito doloroso. Às vezes quando tudo parece dar certo, acontece alguma coisa que nos impede de conseguir aquela felicidade que a gente gostaria. Né? E o que o espírita faz? O espírita continua sabendo que a natureza do mundo é assim, mas a nossa natureza não é. Eu sou um espírito em provas, caminhando rumo à perfeição,
passando transitoriamente por um mundo que é imperfeito, que é de dor e que é injusto. Se eu vincular a esperança de bem-estar e de justiça, a minha fé nesse mundo, tem nada a ver com o espiritismo. Então, o sujeito que se torna espírita, né, com a expectativa de que a vida dele vai ficar linda, que os problemas vão ser resolvidos, que os benfeitores vão impedir que as desgraças aconteçam, etc., ainda não entendeu nada de espiritismo. Não entendeu nada, porque isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem no seguinte sentido: entenda que o mundo, a Terra, é desse jeito. Você não tem todo o controle sobre isso, porque você está ligado, acorrentado ao seu passado reencarnatório, e dele você não pode fugir. Né, dos compromissos kármicos, etc. Você passou pela lei do esquecimento, e isso que provavelmente vai ser uma surpresa desagradável, foi você mesmo que escolheu a seu próprio benefício para o seu aprendizado. O seu desafio não é entender por que aconteceu desse jeito e nem ser feliz. O seu desafio é ter paciência, sabedoria, serenidade, disciplina, resignação para continuar lutando. E nós estamos te garantindo, os espíritos, que no momento oportuno você vai ser feliz. E quando você conquistar isso, vai ser uma conquista inalienável, não tem volta mais. Essa é a proposta da doutrina. Então, segura a onda, segura firme, é difícil mesmo, mas nós estamos te garantindo que está tudo certo, que as coisas estão como tinham que acontecer, que a dor foi você mesmo que plantou, isso provavelmente é para o seu aprendizado e para a reparação, e no momento certo você vai conseguir ser feliz. E aí ninguém nem nada poderão tirar isso de você. E entre uma dor e outra, nós te oferecemos as belezas do mundo. Os amigos, as flores, as canções, os livros, um sorvetinho, uma bacalhoada, entendeu? Uma água fresca, uma noite de sono, um remédio quando você tem dor, um passe, um tratamento de saúde, uma escola para auxiliar você a sair da ignorância. Então, um monte de coisas boas que também a nossa vida vai, né, pontuando. Agora, é difícil? É. Mas a fé espírita não é para covardes, é para gente corajosa. Em geral, fé não é para covardes, é para gente que tem coragem. É só lá ler o livro de Jó, que é o último livro do Antigo Testamento, que a gente vai entender a fé. Né? É aquele que as provas vêm e a gente continua no caminho. Né? É lá a Madre Teresa. Eu estou com crise de fé, mas eu troco a fralda do doente. Eu estou com crise de fé, mas eu, né, vou lá e... O Chico sempre falava, a paz é alguma coisa que a gente pode oferecer ao mundo, mesmo sem tê-la para nós mesmos. Às vezes eu estou na crise de fé, eu estou na crise existencial, eu estou com profundo sofrimento, eu guardo isso para mim, cruzo com alguém que está em desespero e eu digo assim, tenha fé, tenha esperança, continue. Veja, eu não estou conseguindo para mim, mas se eu puder ajudar o outro, eu já estou fazendo bem, mesmo não conseguindo ter para mim. E aí de tanto oferecer para o outro, isso vai crescendo em mim também. Ok? Hoje foi bom, eu acho. Porque eu estou vendo um monte de gente chorando aí, foi bom. Então assim, porque é complicado, né? Vocês já imaginaram? Tanta gente sofrendo, eu venho aqui falar, a vida é linda, a pessoa deve me olhar e falar, nossa. Não é isso não, a vida é difícil mesmo. Ok? Mas a gente tem muita coisa também para ajudar a gente
a ir para frente e para cima, né? Não deixar a peteca cair. Isso que é importante. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.